Bom dia. Bom dia, Melo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Comunidade Fórum. Vamos lá para mais um Fórum Mídias. Fórum Mídias Bora. de hoje, 9 de outubro de 2025. Aí o presidente Lula, paz e amor com as pesquisas, ou a recente pesquisa Quest mostrando o presidente liderando com vantagem grande a pesquisa eleitoral, a aprovação do governo. Vocês vejam aqui, agora a aprovação já está em 48% contra 49% de desaprovação, mas esta desaprovação vem caindo sistematicamente, enquanto a aprovação vem subindo. A gente tem aqui, em dezembro do ano passado, quando, lembra-se, teve aquela especulação, o dólar chegou a bater 7, o país vai explodir, e etc. Foi quando começou a disparar, pela primeira vez, a desaprovação ficou maior do que a aprovação. E a desaprovação foi subindo, porque veio o PIX lá que o governo iria aumentar o PIX, só notícias negativas, a mídia trabalhando direto em cima, e a desaprovação ao Lula foi aumentando, chegou a 57% em maio. E, nessa ocasião, a aprovação era apenas 40%. 17 pontos de vantagem. De lá para cá, o governo vem reagindo, a desaprovação vem caindo e a aprovação do governo do presidente Lula vem subindo, já praticamente não, empatado dentro da margem de erro, mas 49 desaprova, 48 aprovam. E no mesmo dia que saiu isso, que foi ontem, essa pesquisa, à noite, os deputados correram para tentar ferrar o governo, porque eles aprovaram uma medida que tira 30 bilhões do orçamento do governo para poderem prejudicar a eleição do Lula e, no caso, prejudicando o Brasil. Eles não estão nem aí para isso, eles querem saber da eleição deles. E os jornalões, fazendo seu papel de sempre, está lá, ó, Câmara enterra MP do Impostos em derrota de Lula. E o orçamento tem impasse de 35 bilhões, isso a Folha. O Globo, Centrão manobra contra a MP que sobe impostos e impõe derrota a Lula. Estadão, Câmara barra MP que levaria a caixa do governo em 2026. Foi no ponto. Aliados de Lula vem articulação de Tarcísio. No ponto. A verdade é esta. Eles vão para cima porque ano que vem tem eleição. Aqui temos dois dos maiores adversários do presidente Lula, o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. E o que está acontecendo com os dois? A situação dos dois não está nada boa. Em Alagoas, pesquisa Real Time Big Data mostra que o Lira não está se elegendo no ano que vem. Arthur Lira fora do Congresso. Em 2 cenários para o Senado, o Arthur Lira está em 4º lugar com apenas 15%. Lembrando que no ano que vem são eleitos 2 senadores. Então tem o senador Renan Calheiros, no cenário 1, com 25%, Davi Davino, com 22%, Alfredo Gaspar, com 18%, e Arthur Lira, com apenas 15% em 4º lugar. No outro cenário,
O Renan tem 27, o Davi Davino 23 e o Arthur Lira 17. No Piauí, o Ciro Nogueira também está fora. Marcelo Castro em primeiro com 28, Júlio César do PSD em segundo com 21 e o Ciro Nogueira em terceiro com 18. Está difícil a coisa para eles e eles vão tentar, de qualquer maneira, prejudicar o governo do presidente Lula, porque eles sabem do poder de transferência de voto do Lula lá no Nordeste. Não é? Agora, olhem só aqui no quadro Fórum Mídias, a pesquisa Quest, divulgada ontem, mostra o seguinte: você tem visto mais notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Aí, 46% mais negativas, quase 50%. Mais notícias negativas. 30% mais positivas. E 20% não tem visto notícia. Repare só, a soma dos mais negativos com os não tem visto notícias dá 66%. Ou seja, quase 70% dos brasileiros ou só tem notícia negativa ou não tem notícia. É aquilo que eu comento sempre aqui do Roberto Marinho, muitas vezes mais importante do que a Globo dá é o que a Globo não dá. A gente vê, por exemplo, a questão do imposto de renda, uma questão importantíssima, de grande interesse da população e que foi aprovada numa surra monumental de 390 votos, uma coisa, e, no entanto, sumiu do noticiário. Sumiu. Porque o que é favorável ao Lula, como dizia o Recupero, a gente esconde, né? E o que é desfavorável, como a votação de ontem, já vira derrota Lula, derrota do governo. Aí a gente vê por que tem tanta dificuldade, porque o país é um, mas o retrato que a mídia dá do país é outro. São mais notícias negativas ou eles escondem as positivas, como mostra a pesquisa. 20% da população diz que não tem visto notícia do governo. E só 30% veem notícias positivas, ou seja, 70% da população não tem acesso às notícias positivas do governo. Aqui, como você se informa sobre política, ainda na pesquisa Quest? 39% da população diz que se informa pela TV, 35% redes sociais, 12% outros, 10% sites, blogs e portais, 4% não se informa. Aqui nesse 12 outros, eu liguei, inclusive, entrei em contato lá com o pessoal da Quest para saber se eles citavam rádio diretamente, disseram que sim, então que rádio estaria aqui entre esses outros. Curioso, porque o rádio é ouvido por 79% da população brasileira, segundo uma pesquisa Cantar Ibope Mídia. O rádio continua sendo uma mídia essencial no Brasil. De acordo com a pesquisa, os brasileiros, além de 79% da população, eles dedicam, em média, quase 4 horas diárias de consumo de áudio, de notícia em áudio. Não apenas pelo radinho, mas pela internet, pelo YouTube, como muita gente está vendo agora aqui ao vivo, com imagem, o café
e vai estar vendo depois no corte o Fórum Mídias. Né? Muita gente está apenas ouvindo, está no carro ouvindo, não está... A importância do rádio na comunicação é muito grande. Eu lembro de um fato, em 2002, na primeira eleição vencida por Lula, o candidato do PSDB, ou do partido do governo na época, porque era o governo Fernando Henrique Cardoso, o candidato José Serra, que tinha a massa do governo em favor dele, quase não vai para o segundo turno, porque o Antony Garotinho, que havia governado o Rio de Janeiro, era um político novo para o Brasil, ninguém conhecia praticamente o Garotinho fora do Rio de Janeiro, porque ele havia sido prefeito de Campos, uma cidade do interior do Rio, e venceu de forma surpreendente a eleição em 98 aqui. Ficou no governo de 99 a 2002, quando saiu para concorrer à presidência da República pelo PSB. Ele era do PDT, mas o PDT apoiava o Lula, então ele saiu, foi para o PSB, sem verba, e saiu como evangélico e radialista pelo Brasil, dando entrevista nas rádios e falando nas rádios, e com isso, com um tempo mínimo de TV, ele quase chegou no segundo turno. Foi 23,2% para o José Serra, com a máquina do PSDB na mão, e 17,9%, uma diferença de apenas 5 pontos entre os dois, para se ver a importância da rádio. Ontem eu recebi o comunicado de uma pessoa aqui mesmo, ao vivo, aqui, essa pessoa já falou, eu sempre corto o nome das pessoas, porque uma coisa ela fazer uma comunicação aqui no chat ou lá na rede social, como fez, e essa pessoa comentou o seguinte: parabéns, Melo, o Fórum Mídias é excelente, volte seu olhar afiado para a Rádio Itatiaia, de Minas, do grupo do Menin, do empresário Menin. A comentarista de economia Rita Mundim e o porta-voz do agro, Valdir Barbosa, são vergonhosos. Diariamente falam barbaridade. Socorro! As rádios. A gente lembra, por exemplo, o Ratinho, o governador, ficou popular para a rádio. O Garotinho, popular na rádio. E as rádios, diariamente, trabalham informações políticas travestidas de a vida está cara, a insegurança, a violência, programas sobre mortes pululam nas rádios, além da parte evangélica também, né? Que aí tem seus malafaias, essas que já trabalham contra o governo. Aqui a gente vê isso refletido, por exemplo, qual é a maior preocupação em relação ao Brasil? Aí você pensa, o que será que o brasileiro está preocupado? Em primeiro lugar, com 30% com a violência. É a maior preocupação. É mais preocupação com a violência do que com a comida, com a educação, com saúde, com tudo. Em segundo lugar, vem problemas sociais. Olha, problemas sociais, coisa que mais o governo Lula avança, não é? Com vários programas sociais, pé de meia, bom, Bolsa Família ampliado, economia bombando no sentido, não é? Desemprego lá embaixo, corrupção, saúde, mas tudo abaixo, tudo 14%, 11%, violência, sendo que o Brasil lançou, com o comando do ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, um programa de segurança. Nós já vimos fruto disso na operação lá em São Paulo, que desbaratou a ligação que unia o PCC com a Faria Lima, no escândalo dos postos de gasolina, né, das organizações criminosas PCC e Faria Lima. Então, isso já está sendo trabalhado
pelo governo. O presidente Lula, recentemente, cumpriu um compromisso de campanha de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E como nós falamos aqui agora há pouco, isso sumiu do noticiário. Além de todos os programas sociais, houve essa ação. E o governo já prepara a nova ação, que deve provavelmente ser implementada até o ano que vem, que é o fim da escala 6x1. O brasileiro vai ter o sábado e o domingo com a família. E, além disso, já está no horizonte, o presidente já mandou fazer os estudos, e quando ele mandou fazer os estudos do imposto de renda, muita gente achou que era conversa, e está aí, a tarifa zero para todo o Brasil de transporte, que provavelmente vai ser a meta dele para o seu quarto governo. Então, temos que ficar atentos. A mídia, né? O Centrão e esse pessoal aí que está vendo a sua eleição no ano que vem ir para o ralo, eles vão trabalhar contra o Brasil e nós temos que estar atentos a essa jogada da mídia e jogada dos políticos do Centrão, inclusive que eles estão com muito medo do que vem por aí. Está lá com o ministro Flávio Dino sobre as emendas parlamentares. Seguindo no seu caminho, o presidente Lula vem cumprindo seus compromissos e, provavelmente, no ano que vem, temos aí ele mostrando que é o quarto mandato. 1, 2, 3, 4. A marca do presidente Lula. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.